Fala galera, aqui é o Drake. E se você fosse um agente aposentado da CIA e fosse obrigado a voltar à ativa para salvar seus filhos, o que você faria? Começamos em um quarto de hotel onde os agentes secretos da CIA, a Emily e o Matt, se arrumam para uma missão. E a mulher está demorando no banheiro porque ela fez um teste de gravidez e o resultado deu positivo, deixando a Emily pensativa pela situação. Já o Matt atende a ligação do chefe deles, o Chuck, contando sobre naquele dia os dois agentes se passarem por traficantes de armas franceses, indo até a casa de um chefão do crime organizado, que é um ex-membro da KGB, e o maior negociante de armas ilegais do leste europeu, chamado Balthazar Gore. Mais tarde, eles chegam no local, e a Emily percebe que o bandido estava dando uma festa de 8 anos para o seu filho, se preocupando por conta do local estar cheio de crianças, e por isso faz o Matt deixar as suas armas no carro. Depois, eles entram na mansão, onde o Chuck vê através de uma câmera os dois dando as mãos, e reclama deles estarem misturando trabalho com prazer. Mas o Matt mente, dizendo que eles apenas estavam levando a missão a sério. No entanto, essa mentira não convence o Chuck, e ele diz que os espiões teriam que mentir melhor do que isso se forem capturados. E isso aqui não faz muito sentido, porque o Matt e a Emily estão disfarçados como um casal de traficantes. E é óbvio que um casal poderia segurar as mãos um do outro. Não tem por que o Chuck pensar que por conta disso eles estavam dormindo juntos. Mas enfim, eles localizam o Gore. Por isso a Emily passa um líquido em sua mão na intenção de roubar as digitais dos traficantes de armas, cumprimentando o cara. E o Gore, sem saber de nada, pega na mão dela, dando um beijo. Enquanto isso, Matt pega uma bebida no bar e aponta o seu braço na direção da conversa, pois ele estava com um relógio especial para gravar a voz do criminoso. A seguir, um dos seus seguranças informa ao Gore que eles tinham que ir embora e o cara se vai. Então o casal de espiões vai até o escritório do Gore e usa as digitais deles e a voz gravada no relógio do Matt para abrir um compartimento onde estava a chave, um dispositivo capaz de controlar diversos sistemas ao redor do globo e que poderia causar uma verdadeira tragédia nas mãos erradas. De repente, um alarme é emitido do cofre e o casal se apressa para sair dali. Só que dois seguranças aparecem e logo eles vão tirar uma soneca por cortesia do Matt e da Emily. A seguir, os espiões encontram mais dois seguranças no caminho até a saída e eles colocam os caras para dormir da mesma forma que fizeram antes, com muita porrada. Dali eles vão até o ponto de extração, um aeroporto onde o Baron os esperava com um jatinho particular. E o Chuck havia alertado a eles para não mencionarem a chave para o cara, pois ninguém é confiável. E o Baron é um agente do MI6, o serviço de inteligência estrangeira do Reino Unido, e aquele avião era cortesia dessa agência. Além disso, o Baron é o ex-crush da Emily, que ainda tinha uma quedinha por ela, mesmo depois da mulher ter dispensado ele. E o Matt não ia muito com a cara do sujeito por conta disso, fazendo piadinha com o fato do Baron ser britânico e o pessoal por lá adorar um chazinho. Ah, e só para não esquecer, a Emily também é britânica, isso vai ser abordado novamente no futuro. Logo, os dois espiões embarcam na aeronave rumo aos Estados Unidos, sendo servidos pelo Dylan, que oferece uma bebida, e o Matt diz que quer um champanhe para comemorar. Já a Emily fala como não queria nada, claramente evitando consumir álcool por conta de estar grávida, e ela aproveita essa deixa para contar as novidades ao Matt, mostrando que tinha feito 5 testes de gravidez e todos eram positivos. O cara, ao saber dessa notícia, fica muito animado e resolve beber a garrafa toda, já que beberia por 2, dizendo para a mulher que topava essa nova aventura ao lado dela. Isso deixa a Emily muito feliz, mas o momento é interrompido porque ela se sente enjoada e corre para o banheiro. Nessa hora, o Dylan avisa que o local estava interditado, e a Emily reclama porque aquele era um voo de 11 horas, se virando para o Matt contando a novidade. E claramente ela tinha percebido que algo de errado não estava certo, e aquilo foi uma forma de alertar o parceiro. Então, o Dylan saca uma arma e faz a loira de refém, pedindo pela chave, e o Matt atira a maleta onde o objeto estava guardado, distraindo o bandido e dando brecha para Emily se soltar e roubar a arma dele. Ela espertamente tira o carregador da arma, e também a bala que estava na agulha, pois um buraco na fuselagem do avião significa uma descompressão que poderia fazê-lo cair. Contudo, os outros bandidos saem do banheiro, atacando os espiões, e eles dão uma surra nos caras, até que o copiloto abre o caminho e parte para cima da Emily. Nisso, o Matt vai ajudar a loira e acaba sendo pego por outro cara, mas se livra dele com uma garfada. Enquanto isso, a Emily está trocando golpes com o copiloto, quando o Dylan se levanta e pega a arma que a mulher tinha deixado cair, vendo que ela estava vazia. No entanto, ele vê uma bala caída no chão e carrega a pistola, apontando para Emily e se preparando para atirar. Então, o Matt percebe aquilo e se joga contra o Dylan, enquanto ele dispara a arma, alterando a trajetória da bala e atingindo sem querer o piloto. Por isso, a aeronave começa a cair, e o Dylan pega um paraquedas querendo fugir levando a chave, mas o Matt não deixa, lutando contra ele enquanto o avião cai desgovernado. E durante essa luta, o vilão perde o paraquedas, porém termina com a chave e mostra aquilo para o Matt como se isso fosse uma vitória. Aí o avião bate nas montanhas cobertas de neve, e o Dylan sai voando por uma abertura na fuselagem. Em paralelo, a Emily continua a brigar com o copiloto, e um outro bandido surge para lutar com o Matt, mas os espiões se livram dos dois rapidamente, e correm até o paraquedas. Contudo, ali só tinha um equipamento, e o cara, vendo que o avião se esborracharia em um precipício, e atrás deles estava uma grande avalanche, ele resolve dar o paraquedas para a Emily, dizendo para ela cuidar bem do bebê. A mulher, não querendo deixá-lo para trás, agarra o Matt e abre o paraquedas, saindo do avião e pousando em segurança em uma clareira. E eu não sei por que esse drama todo, se o Matt poderia se salvar agarrado na Emily. Ele quis mesmo era pagar de salvador da pátria, mas no fim eu tenho certeza que ele ia acabar indo junto com a loira. Mas continuando, isso faz os dois perceberem como não poderiam continuar com aquela vida agora que iam ter um bebê. Então, Matt sugere a eles se esconderem e viver uma vida pacata, aproveitando que todos pensariam que eles faleceram na queda do avião. Assim, 15 anos se passam, e o casal agora mora nos Estados Unidos e tem 2 filhos, a Alice
Alice e o Léo, e vivem tranquilamente como uma família totalmente normal, ou quase, já que a Alice é uma rebelde, e claramente tem sérios problemas com a mãe, sendo que a Emily faz o possível para se aproximar dela. Já o Léo é um viciado em tecnologia, que só pensava em jogar videogames. Então, em uma manhã, a loira está sozinha preparando o café, quando o Matt chega animado porque naquele dia o time de futebol do qual ele é técnico disputaria mais uma partida. Aí a Emily chama os filhos para comer, e a Alice fala que estava escovando os dentes, sendo que a garota estava mexendo no celular e a mãe sabe disso, reclamando do aparelho com o Matt. E aí ele manda ela tirar o telefone da filha, e a Emily questiona o porquê dele próprio não fazer isso. E o cara responde que tinha medo da filha por conta da cara assustadora que ela fazia, e a esposa acaba concordando com ele. Logo o Léo aparece por Alice sentando na mesa, onde o pai questiona se o filho jogou videogame após a hora de dormir, e o moleque mente dizendo que não. Isso deixa o Matt bem bolado, mas não porque o filho jogou videogame, e sim porque ele mentiu mal, ensinando o Léo a mentir direito. E a Emily, ouvindo aquilo, não fica nem um pouco feliz com essa atitude, repreendendo o marido por ensinar o garoto a mentir. É então que a Alice chega, falando como os pais eram grandes mentirosos, usando como exemplo o dia no qual ela ouviu o Matt conversar em russo com o cara do ar-condicionado. E aí, ouvindo isso, o casal cria uma nova mentira, dizendo que os dois sabiam falar apenas o básico da língua. Depois, os dois se enrolam quando tentam explicar onde tinham se conhecido. Mais tarde, a família está dentro do carro a caminho da escola, quando a Emily tenta se aproximar da filha, falando sobre as duas assistirem um filme à noite. Porém, a Alice recusa o convite, pois ia na casa de uma amiga chamada Annalise estudar. Sem demora, eles chegam no colégio dos filhos, e a Alice sai do carro sem se despedir, enquanto Léo mostra o anel em seu dedo que registra o seu sono, pressão sanguínea e coisas assim. O Matt, preocupado com o filho só gostar de coisas de nerd, chama ele para jogar uma bolinha, mas o menino recusa e vai embora. Nesse instante, a Emily vê através de um binóculos que comprou na internet que a Alice estava de mão dadas com um garoto de um bigodinho bastante ralo, e conta isso pro marido. Então, o Matt também dá uma olhada cheio de ciúmes da filha, mas o telefone do carro começa a tocar com uma chamada da garota. Ao atender, a Alice pergunta sobre o binóculos, falando como a situação era bizarra, pedindo para os pais irem embora cuidar da sua vida e pararem de espioná-la. Mais tarde, vemos que as palavras da garota afetaram bastante a Emily, e ela desabafa com a Alexa, aquela assistente virtual, mas a IA não entende direito o que a mulher quer, e pede para ela repetir o pedido. Ouvindo isso, a loira perde a paciência, mandando a Alexa calar a boca, e a inteligência artificial recomenda para a mulher alguns aplicativos de meditação. Nessa hora, o PC da Alice faz um barulho, e a ex-espiã vai fuxicar, vendo as notificações de 3 conversas da filha com o bigodinho, da garota com a Annalise e da Alice com ela própria, sendo que a sua foto era de uma bruxa, mostrando como a jovem via a mãe. Nessas conversas, a mulher podia ler sobre a filha ter ido a uma festa e não ter ido estudar como tinha falado. E curiosa para saber mais, ela tenta desbloquear o notebook, mas não consegue. E quando está pronta para desistir, a mulher descobre que a senha do aparelho estava escrita no verso de um adesivo colado nele, onde se lia as palavras: "A mamãe é um saco". Com isso, a Emily desbloqueia o notebook, descobrindo algo sobre um tal apocalipse químico, e o Léo surge nesse momento, falando sobre ter achado que nunca mais iria ter outro apocalipse químico, pois algo aconteceu no ano anterior com uma garota chamada Molly. Isso deixa os pais alarmados, e o Matt e a Emily saem atrás da filha, descobrindo a localização dela por conta do GPS do seu celular, e encontrando a Alice em uma boate curtindo uma balada, com um copo de bebidas nas mãos. Então, eles tentam arrastar a filha dali, mas um cara surge e impede, chamando o casal de velhos e debochando deles, mandando os dois irem para casa. No entanto, essas provocações não os fazem desistir, e quando o cara segura o braço da Alice tentando impedir ela de ir embora, a Emily perde completamente a razão, dando uma surra nele. Nesse instante, os amigos do valentão tentam se intrometer para ajudar o colega, mas o Matt não deixa, e o sujeito de camisa floral termina sendo atirado do segundo andar bem em cima do DJ da boate. Só que ao ver que tinha um cara filmando tudo, o Matt pega o celular das mãos dele, apagando o vídeo com medo de aquilo chegar na internet e denunciá-los para seus antigos inimigos. E recuperar um vídeo apagado de um iPhone é a coisa mais fácil do mundo, mas aparentemente o Matt não sabe disso, sem contar que ali estava lotado de pessoas, duvido que ninguém mais tivesse filmado a luta deles. Dentro do carro, os pais querem saber como uma menor de idade de 14 anos tinha entrado em uma boate, e a Alice tenta mentir, mas acaba revelando que possuía uma identidade falsa. Ela ainda demonstra não ter gostado nada de ter a sua privacidade invadida pelos pais, falando sobre fazer um supletivo só para terminar o ensino médio mais rápido e ir para uma faculdade bem longe dali. Em casa, a Alice questiona onde os dois aprenderam a lutar daquele jeito, e a Emily fala que ela e o marido tiveram algumas aulinhas de taekwondo, mas é óbvio que a garota não acredita e vai embora falando como não suportava os pais. Mais tarde, a Emily mostra estar um pouco preocupada pelo que aconteceu na boate, mas conta como a pancadaria deixou com saudades de sua antiga vida. Por isso, Matt resolve ajudar a esposa a aliviar o estresse com um treino de boxe. Em paralelo, a Alice vai até o irmão achando que ele tinha dedurado ela, mas o moleque explica a situação, debochando da irmã por conta da jovem ter deixado as senhas tão fáceis de encontrar. A garota então rebate, falando sobre ele estar sendo espionado também, mas o menino duvida disso, pois seus dispositivos possuem um sistema de verificação em 2 etapas. Aí eles ouvem um barulho dos pais lutando boxe e pensam que eles estão relaxando, ficando com nojo disso. Pela manhã, o Matt é surpreendido pela visita do Chuck, pois o vídeo da luta da boate havia sido postado na internet e se espalhado. Sem demora, ele avisa os dois sobre eles estarem em perigo, pois todos achavam que os ex-espiões ainda estavam com a chave, já que o aparelho não estava dentro da caixa. O Chuck ainda conta sobre tudo levar a crer que o Baron tinha traído eles e entrega o casal para os terroristas bielorrussos. Aí ao ouvir isso, a loira fica desesperada, falando sobre eles não terem a mínima ideia de onde estava
estava a chave, bem na hora que o Chuck leva um pipoco vindo de um sniper. Depois, o mesmo atirador aponta para a Emily, mas erra o disparo. E aqui tem duas explicações para ele ter errado o tiro. Ou o sniper é muito ruim e o cara só acertou o Chuck na sorte, ou toda aquela situação tinha sido armada, e ele errou aquele disparo de propósito. Mas enfim, ao ver o amigo sem vida no chão e com eles sendo alvejados, o casal corre para dentro da casa, concluindo que se os inimigos tinham rastreado eles tão fácil, os bandidos também sabiam sobre as crianças. Por isso, os dois vão até a garagem, onde existia um compartimento secreto, e pegam uma mala junto de algumas armas. A seguir, eles abrem a porta da garagem, e um carro sai de lá, atraindo todos os tiros dos terroristas. Porém, a Emily e o Matt não estavam ali dentro, arrebentando a porta da garagem em um outro carro e fugindo dali. Só que os bandidos não desistem deles tão facilmente, entrando em seus carros e começando uma perseguição pelas ruas do bairro. E para fugir deles, o Matt manda a mulher passar por diversos jardins das casas ali, destruindo tudo que eles veem pela frente. Durante essa fuga, o Matt revela para a mulher que havia tirado a chave de dentro da caixa e escondido na casa da sogra na Inglaterra, mas não tinha contado nada para a esposa. Ele ainda continua falando como não queria que o dispositivo caísse em mãos erradas, e também para eles terem algo com o que barganhar, caso sua verdadeira identidade fosse descoberta. É claro que a Emily não fica nem um pouco feliz do marido ter mentido durante 15 anos, mas ela releva, pois eles tinham problemas maiores no momento. Logo o casal chega em uma rodovia, e os terroristas conseguem emparelhar com o carro deles, largando chumbo no casal. No entanto, a arma de um dos bandidos trava, dando a chance do Matt pegar uma garrafa de refrigerante que estava ali jogada, e colocar uns mentos dentro do líquido, atirando a garrafa no poçante dos bandidos. Isso faz o refrigerante explodir, tampando a visão do motorista, e a Emily aproveita a chance para fazer o carro dos terroristas bater em um caminhão, despistando eles. Logo o casal chega na escola dos filhos com o carro todo caindo aos pedaços, chamando a atenção de todas as crianças do lugar, e deixando a Alice e o Léo envergonhados, sem imaginar o que tinha acontecido. E aí o casal de ex-espiões arrasta os filhos até o aeroporto, onde mentem para eles, dizendo que resolveram ir até a Inglaterra apresentar a mãe da Emily pros filhos, surpreendendo as crianças por conta da loira ter contado que a mulher tinha falecido. E a Emily tinha sérios problemas com a mãe, pois a mulher tinha mandado ela para um internato nos Estados Unidos, e não era nada presente no tempo em que a moça passou na Inglaterra, porque o seu trabalho de agente do MI6 a impedia. Porém, agora a ex-espiã não tinha alternativa senão ir até a casa da mulher. Sem demora, a família está dentro do avião, e a Emily pensa em contar a verdade para os filhos, mas o Matt convence ela de que aquela não era a melhor ocasião. Então, depois desse longo voo, eles aterrissam em solo inglês, passando pela imigração usando passaportes falsos, e pegando o ônibus do aeroporto a caminho do estacionamento, onde um dos homens do Gore os vigia. No local, o Matt vê um cara acabando de estacionar e rouba as chaves dele, enquanto a Emily mente para os filhos sobre eles terem alugado aquele carro. Em paralelo, o Barron chega no aeroporto com alguns agentes, logo depois da família ter partido, falando com o atendente da imigração e descobrindo que os ex-espiões estavam na Inglaterra. Já dentro do carro, o Matt pega os celulares das crianças, usando a desculpa de que era porque não queria pagar o roaming internacional, pois ele sabia que a família poderia ser rastreada pelos aparelhos, e a Emily destrói os chips dos celulares disfarçadamente. Em seguida, a mulher liga o rádio, e o casal começa a cantar, constrangendo os filhos. Nessa hora, o Matt percebe como a gasolina estava acabando, e para em um posto, enquanto a Alice e o Léo entram na loja de conveniência para comprar algo para comer, pois o menino estava com muita fome. Lá dentro, a garota mostra que tinha roubado um dos passaportes da bolsa da mãe, revelando para o irmão o seu nome falso, pensando que os pais poderiam ser fugitivos da justiça. Porém, o Léo não vê as coisas assim, e é mais de boa, mas é convencido pela irmã a pesquisar sobre os adultos, usando o videogame portátil dele para acessar a internet, já que o dispositivo podia se conectar ao Wi-Fi da loja. Então eles descobrem sobre o dono da identidade falsa ter falecido no ano de 1952, concluindo que os pais estavam mesmo escondendo algo. E ativar o Wi-Fi do aparelho não foi uma boa ideia, pois assim que se conectam à internet, a localização deles é descoberta. Então o careca que estava seguindo eles passa um rádio solicitando reforços, enquanto o Barron vai para lá também após receber uma chamada de um número privado. Dessa forma, logo alguns terroristas chegam no posto de gasolina e cercam um casal que estava conversando ao lado das bombas de gasolina. O Matt, ao ver aquilo, improvisa um lança-chamas, colocando fogo nos vilões, enquanto a Emily desce a porrada em uma mulher e a coloca para dormir. Tudo enquanto a Alice e o Léo assistem à briga horrorizados, pensando sobre realmente os pais serem criminosos em fuga. Aí os ex-espiões enfrentam juntos mais alguns bandidos e apagam todos eles como se fossem um casal de Bruce Lee. Depois eles se apressam em buscar os filhos e sair dali antes de chegar mais gente. Na fuga, a Emily atropela um terrorista que estava atirando neles, mas como sempre nos filmes de ação, o vilão erra todos os tiros. Logo a família está de volta para a estrada, mas antes de eles irem muito longe, o Barron chega e os vê, por isso começa a persegui-los. Porém o Matt coloca o corpo para fora do teto solar e atira em um caminhão que carregava canos gigantes, soltando os objetos e acertando os pneus do veículo, bloqueando o caminho atrás deles. Assim a família despista o agente, e o Matt e a Emily resolvem revelar para os filhos o seu passado como agentes secretos, contando toda a situação para eles. Isso deixa os filhos impressionados, e a Alice até fala como não sabia que eles eram tão legais para serem espiões. Já o Léo só quer saber se o pai tem a capacidade de bater nos pais dos amigos, e o Matt se livra do videogame do filho, jogando o aparelho na caçamba de uma caminhonete que ia na direção contrária, ao descobrir que foi assim que a localização deles foi descoberta. Em simultâneo, o Barron vai até o posto de gasolina e encontra uma tatuagem no pescoço de um terrorista
terrorista apagado, revelando que ele era da gangue do Gore. Por isso, a agente Wendy questiona o Baron como ele tinha achado aquele posto, sendo que eles não tinham equipamento para fazer isso. Então, o Baron conta sobre haver uma escuta grampeando as ações daquela gangue, pois o agente pensou que como eles tentaram roubar a chave há 15 anos atrás, provavelmente eles tentariam de novo agora. E aí, um cara chega informando sobre ter localizado o videogame do Léo, mas o Baron acha que aquilo não seria de muito ajuda, já que os ex-espiões os viram e sabiam sobre o MI6 estar atrás deles. Pela manhã, a família chega às portas da mansão Foxhound, onde a mãe da Emily morava, e as crianças ficam impressionadas com o lugar, enquanto a agente da CIA fica preocupada de rever a mãe. Lá nós conhecemos a Ginny, uma ex-agente do MI6, que é uma lenda na agência, e ela não mostra emoção ao ver a sua família, mas revela pra Emily que o Matt vivia mandando fotos das crianças para ela, contrariando o fato do casal fingir estar morto. Dentro de casa, a Ginny revela ter um namorado bem mais novo que ela, chamado Nigel, e ele fica bem animado em ser o padrasto de uma mulher adulta e o avô de 2 crianças. Porém, o casal corta as asinhas dele, mas mesmo assim o cara continua chamando as crianças de netos. Ao mesmo tempo, o Baron rastreia o videogame do Léo até a caçamba da caminhonete, por isso ele manda os outros agentes procurarem por perto dali, pois a família não poderia ter ido muito longe. Assim, a Wendy mostra a ele sobre ali perto ter alguns lugares para onde os ex-agentes poderiam ter ido, incluindo a mansão Foxhound, que era a propriedade da Ginny. Contudo, apesar de saber que ela é a mãe da Emily, ele não fala isso para a Wendy e liga para o número privado mais uma vez, pois não possuía autorização para invadir o local. De volta à mansão, o Nigel sai da sala levando as crianças para os adultos poderem conversar, e a Emily começa a discutir com a mãe, por conta do fato dela sempre ter sido ausente, contando que a loira, diferente da mulher, desistiu da sua carreira pela sua filha. Aí a Ginny joga na cara da Emily como a filha havia insistido muito para ir aos Estados Unidos, e estava muito feliz com a mudança, e a Ginny ainda fala sobre as filhas sempre odiarem as mães por algum motivo, lembrando que ela própria foi assim com a avó da Emily, e agora a Alice era assim com a loira, mesmo depois de tudo que ela abriu mão. Isso faz a Emily ficar sem palavras, e ela sai, enquanto vemos que a Alice ouviu toda a briga escondida. A menina então foge dali, indo parar em um cômodo, onde encontra uma foto da mãe ainda jovem, sorrindo feliz ao lado da Ginny. Nessa hora, a avó a encontra, relembrando dos velhos tempos ao ver a fotografia, falando sobre adorar esse sorriso da Emily. Em contrapartida, a Alice conta que não odiava a mãe, e a Ginny responde que já sabia disso, pois na verdade a Emily também a amava, oferecendo um chá para a garota, indo até a cozinha preparar. Enquanto isso, o Nigel está em um quarto com o Léo, mostrando que também era um nerd, e sonhava em ser um agente secreto, por isso a Ginny estava treinando ele. No entanto, o cara não leva jeito nenhum pra isso, e o negócio dele era mesmo videogames e coisas de nerds, mostrando para o Léo como também tinha um anel que monitorava a sua saúde. Já a Emily e o Matt vão até uma pequena ilhota dentro da propriedade onde estava escondida a chave, e além do dispositivo também tinha uma carta do cara para a esposa, se desculpando por escondê-la e explicando que fez aquilo pelo bem da família. Em paralelo, alguns terroristas invadem o local, amarrando a Ginny e o Nigel na cozinha e fazendo as crianças de refém. Por isso, quando o casal volta para a mansão, encontram a mulher e o namorado presos. Logo, o Matt solta as mãos da sogra, e a Ginny indica com a cabeça para ele ir para a sala que ela tomaria conta de tudo. E aí que vem a surpresa, pois o Chuck aparece ali vivinho da Silva. Ele conta que após o desastre na missão de 15 anos atrás, o cara recebeu toda a culpa e foi demitido, perdendo todos os benefícios daquele emprego, como aposentadoria e tal. Por isso, ele decidiu pegar a chave, armando aquela cena da sua própria morte para motivar os ex-espiões a levarem ele até onde o dispositivo estava escondido. Aí o Matt questiona se o Chuck estava fazendo aquilo por vingança, e o cara responde que não, que estava fazendo aquilo pelo dinheiro. A vingança era apenas um bônus. Ele ainda conta sobre o Baron estar limpo e o Chuck ter incriminado ele, fazendo os ex-espiões acharem que o agente do MI6 estava por trás daquilo. E eu falei que aquela situação estava muito esquisita, né? Então o Chuck pede ao Matt que entregue a chave, e ao ver os filhos ameaçados, o cara entrega. Em simultâneo, a Ginny abre um compartimento secreto na cozinha e pega uma arma escondida, atirando dardos tranquilizantes para derrubar os 2 guardas. Depois, a Ginny derrama o óleo de cozinha no chão, e mais 2 terroristas chegam, por isso ela ataca uma faca na perna de um, enquanto o outro escorrega e cai na armadilha. Então, a Ginny coloca a mão dele contra a chapa quente, pegando uma panela para colocar o cara para dormir. Porém, ela acaba escapando da sua mão e indo acertar o Nigel, que solta um grito alertando o Chuck e dando a chance para o Matt e a Emily reagirem. Contudo, antes deles resgatarem os filhos, o vilão foge da mansão em um helicóptero, avisando para o Matt e a Emily não tentarem chamar ajuda, que assim as crianças ficariam em segurança. Nessa correria, os pais pensam em localizar o paradeiro da aeronave pelo número em sua cauda, mas nenhuma imagem era nítida o suficiente para eles verem. É então que o Matt vê em uma das imagens das câmeras de segurança, onde o Léo tinha mostrado o dedo, percebendo como o filho estava chamando atenção para o anel fitness em sua mão, que tinha um rastreador GPS. Assim, a Emily acessa a conta do garoto, vendo que ele usou a autentificação em 2 fatores, mas contrariando a ideia do moleque, a ex-espião passa pelo dispositivo de segurança, como se ele não fosse nada. Logo, eles descobrem o paradeiro das crianças. Eles estavam em uma galeria de arte moderna, onde teria um evento formal naquela noite. Então, o casal chega no local, e os dois têm que jogar as suas armas em uma lixeira, por conta dos seguranças estarem usando detector de metais em todo mundo. Depois, eles entram no museu, percebendo que os capangas do Chuck estavam pegando o elevador, e sobem com eles. Enquanto isso, o Chuck está falando no telefone com o Gore, e o traficante de armas estava reclamando que o leilão da chave ia acontecer sem um aviso prévio, por isso ele não estaria presente. Porém, o Chuck não se importa, falando sobre alguns compradores terem largado
largado tudo e ido até o local. Aí após desligar, o homem se reúne com os compradores, fazendo uma demonstração ao mandar um capanga usar a chave para apagar as luzes da cidade. A seguir ele manda desligar as luzes do museu e tudo fica no escuro, antes do Chuck dar a ordem de religar a energia. Depois ele fala que desligar as luzes não é a única coisa que a chave fazia, e manda sua capanga abrir as barreiras do rio Tâmisa, que impediam o Oceano Atlântico de inundar toda Londres. Isso deixa os compradores impressionados, e o Chuck começa o leilão em 150 milhões de dólares. E eu acho que isso aí é pouco para um dispositivo desses, né? A chave é simplesmente capaz de controlar absolutamente tudo na face da Terra, se sobrepondo a qualquer sistema de segurança já criado, permitindo, por exemplo, acessar o sistema de uma usina nuclear e causar uma nova Chernobyl. Isso é só para vocês terem uma provinha do que nós estamos falando. Mas enfim, o Chuck termina vendendo a chave para um cara por 250 milhões de dólares, enquanto o casal de ex-espiões chega até o último andar, se deparando com alguns terroristas barrando seu caminho. Então, mais uma vez, eles mostram as suas habilidades de luta, que aprenderam nos tempos de agentes secretos, e juntos eles colocam os caras para dormir. Nesse instante, o Baron chega até ali com alguns agentes, e o casal pensa que iria ser preso, mas para surpresa de todos, o Baron conta que sabia sobre eles não terem interesse em vender a chave, e estava ali para impedir o Chuck de vendê-la. Assim, os ex-espiões se juntam a MI6 para ir atrás do cara, mas ele consegue fugir e ir até uma lancha às margens do rio Tâmisa, levando as duas crianças. Vendo aquilo, os agentes percebem que aquela era a rota de fuga do Chuck e tentam ir atrás dele, mas alguns terroristas armados impedem o casal. Só que a Jenny estava posicionada ali com uma sniper com mira laser, intimidando os vilões que abaixam as suas armas, e o casal pega as motos dos bandidos, partindo em direção à lancha do Chuck. No caminho, eles fogem de mais terroristas que atiram e não acertam nada, resolvendo se separar, e a Emily vai até o cais pegar um barco para ir atrás dos filhos, enquanto o Matt tem um caminho bloqueado por mais vilões e joga a moto em cima deles. Depois, ele vai para a beira do rio se juntar com a esposa, ao mesmo tempo em que a Wendy tenta fechar a barreira do Tâmisa, mas nada do que ela faz adianta. Já a capanga do Chuck sai andando com a chave em uma mala bem na frente de onde estava estacionado o Nigel, e ele vê isso finalmente servindo para algo, e atirando o carro contra a van da vilã. Essa batida deixa desacordada, e o Nigel pega a chave, tentando fechar a barreira, e não tendo sucesso inicialmente, até que num golpe de sorte, ele consegue ativar os controles da barreira, e ela começa a se fechar. Na água, o Matt e a Emily chegam até a lancha do Chuck, e pulam para ela, enfrentando os capangas, se livrando deles e salvando os filhos. Só que a embarcação estava indo direto para a barragem, que agora estava se fechando, e os ex-espiões fazem as crianças pularem do barco. Depois, o casal dá um golpe no Chuck e pula também, vendo o iate explodir ao bater na comporta, levando o vilão com ele. Já a salvo na margem do rio, a família se reúne feliz, e a Emily enfim faz as pazes com a mãe, selando a paz com um abraço. Um tempo depois, estamos de volta aos Estados Unidos, e vemos que a Alice ia bater o pênalti decisivo que poderia dar o título para o seu time, e o Matt, que é o técnico, fica bem apreensivo, enquanto vemos que toda a família estava ali, até o Nigel com seu jeito atrapalhado. Sem demora, ela faz o gol, e todos ficam felizes, até a Jenny com aquele jeito contido de comemorar. Após o jogo, a Alice fala para a mãe que naquela noite iria até a casa da Annalise estudar, e dessa vez iria de verdade, porque ela e o irmão haviam perdido muitas aulas, e tinham que correr atrás do prejuízo. O Nigel então oferece ficar de olho na sua neta, e no seu namorado de bigodinho, mas a Emily recusa, dizendo que a filha não era a neta do Nigel, e o Matt acompanha a esposa, mas lança uma piscadela para o cara, significando que eles iam sim ficar de olho neles. Já a Jenny fala que naquela noite, a filha e o marido deviam se divertir, pois ela e o Nigel cuidariam de tudo na casa. Isso deixa o casal muito feliz, pensando que poderiam dormir sossegados, e ao entrarem no carro, o Baron estava lá esperando por eles. E encerramos com ele mostrando ainda ter um crush na Emily, e dizendo que agora precisaria da ajuda dela para recrutar o seu pai, já que o corpo do Chuck não foi localizado, indicando que ele poderia ter sobrevivido à explosão. Fala galera, vocês querem que esse filme tenha uma continuação? Me contem nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.